E aí? Bom demais a conta? Bora estudar mais um pouquinho? Só que antes disso, tá? Antes de começar esse vídeo, antes de começar a gente a trabalhar com esse assunto, tá? Que é tão, como é que eu posso dizer? É interessante, tá? É um assunto assim que é trabalhado de uma forma até bem legal, tá? Uma temática diferente, tá? Antes disso, sei que alguns de vocês aí, sei lá, às vezes vai colocar esse vídeo aí na televisão, aí bota a família pra assistir, pai, mãe, filho, né? Porque tipo assim, não, o Fernando é professor louco, todo mundo tem que ver o doidão lá. Mas, antes de começar, tá, já quero deixar claro de uma vez, porque isso é uma temática importante a ser trabalhada no serviço de saúde, é uma temática importante para vocês, tá? Falar sobre esse assunto, tá? Em parte é responsabilidade nossa enquanto profissional, mas é um assunto que é, de certa forma, considerado por alguns como tabu, como perversão, é o próprio tema, como algo pornográfico, erótico, sei lá como é que você vai considerar esse assunto, sei lá como é que você vai pensar nisso. Mas quando a gente trabalha com perversão sexual, quando a gente fala aí de parafilia, é porque a gente vai falar um pouquinho, a gente vai entrar em sadomasoquismo, fetiche, a gente vai falar de voyeurismo, exibicionismo, tá? Então são assuntos que para algumas pessoas vai ficar meio assim, nossa, nós vamos falar de sexo. Sexo. E todo mundo, nossa, meu Deus, pois é. Então antes de começar a falar disso, é óbvio, é claro, tá, que eu preciso de avisar, tá, que é importante, porque às vezes vai ter criança assistindo, sei lá, vai ter pai e mãe que às vezes vai ficar chocado. Nossa, meu filho tá assistindo coisa de sexo, professor é louco. Não é. É um assunto importante para o trabalho, um assunto importante para o conhecimento e até mesmo porque faz parte aí dos estudos associados à mente humana. Tá, o que a gente vai falar hoje, dentro das perversões sexuais, dentro aí das parafilias, tá, não é algo assim, meu Deus, nossa, quem pensa nisso é surtado, quem pensa nisso é pirado. Não estou falando dessa forma. Mas quando nós trabalhamos nesses conceitos de parafilia, tá, quando a gente fala um pouquinho sobre isso, é claro que a associação direta, quando a gente retrata esse assunto, é com relação a deterioração do normal, a deterioração do dia a dia, a questão que interfere no dia a dia da pessoa. Tá? Casais, pessoas aí podem ter desejo, podem ter fetiche, tá? Podem ter aí as manifestações sexuais que eles quiserem, não estou falando que é errado não. Às vezes vai ter lá, sei lá, às vezes você tem um brinquedinho, às vezes você tem aí algo que você gosta de fazer, que é só você e seu namorado, seu marido, ou vice-versa, só você e sua namorada, tá? Você e sua esposa, sei lá. Tá? Não estou falando que isso é errado. Isso é até saudável para a relação, isso é até interessante. Tá? Nossa, calma. Sexo, se ele não fosse bom, se sexo não fosse bom, ele não teria sido criado, não. Se ele foi criado e ele dá prazer, é porque tem algum ponto importante, é porque é algo gostoso, é algo interessante. Então, quando a gente fala de parafilia, quando a gente fala de perversão, é porque existe nesse cunho sexual, existe nessa condição sexual, essa alteração, essa deturbação do que é normal. Tá? Mas numa condição de que essas alterações trazem prejuízos, trazem consequências até negativas, o que vem a alterar diretamente a questão do dia a dia. Tanto é que você pode considerar aí, lógico que eu não vou lembrar exatamente das cenas específicas, mas nos filmes O Albergue, The Hostel, tá, o Albergue 1, o Albergue 2, existem parafilias nesses filmes, existem cenas parafílicas. Se eu não me engano é no Albergue 2, no Hostel 2, tá, em que uma mulher se excita ao ver a outra, sei lá, morrendo, sangrando, não sei, então eu não lembro exatamente assim, mas tem. E isso é trabalhado em filmes diversos e variados. Nós temos aí o último lançamento dessa série, Parafílicas e Perversões, tá, sadomasoquismo, masoquismo, os 50 Tons de Cinza. Saiu o livro lá de Christian Grey, eu tô falando desse jeito aqui, tá, só que eu não li o livro, não assisti os filmes, tá, mas saiu essa série que vai trabalhar sobre esse assunto. Então,
nós vamos trabalhar hoje dentro dessa temática. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, aprofundar um pouquinho mais sobre isso, tá? Conversar sobre isso. Então, respira, não se acanhe de você ficar às vezes pensando, nossa, quer dizer que não, eu não estou falando que você é pervertido sexualmente, não estou falando que você é louco, meu Deus, agora, eu não estou falando isso. Mas o importante é utilizar o conhecimento, começar a pensar e, claro, avaliar o dia a dia. Se sexo fosse ruim, ele não teria sido criado. Agora, a questão das motivações, das alterações e do que leva ao dia a dia, de alterar a condição do ser, que altera a condição da pessoa, é que traz consequência grave, é que traz problema. A partir do momento que essas modificações sexuais interferem no cotidiano da pessoa, é que é problema. Interfere no cotidiano da pessoa matar, da pessoa, sei lá, assassinar, da pessoa só conseguir viver a partir daquele momento, daquela experiência, daquela situação. Isso é um problema. Agora, uma vez ou outra, tá? Brincar uma vez ou outra, se dar a essa liberdade, não tem problema nenhum. Tá? Só tome cuidado. Tá? Só tome atenção, só tenha condições de você utilizar a seu favor. Então, sexo. Nós vamos falar de sexo, tá? Logicamente que numa condição da saúde mental, mas guarda aí os seus materiais, que esse assunto é importante. Esquece aí esses filmes que você está assistindo. Esquece aí essas redes que você está entrando. Eu estou falando assim é justamente por causa do assunto, tá? Porque geralmente eu não falaria isso, tá? E ainda bem que é gravado, ainda bem que isso tudo é câmera, porque vocês não tem como me ver tremendo e sudorético de falar desse assunto. E eu estou assim preocupado, até com a minha esposa, eu estou assim, como é que eu vou gravar essa aula? Como é que eu vou falar isso para meus alunos? Tá? Para não parecer que eu sou meio pervertido, meio louco da vida lá. Não, professor, não. Isso é conhecimento, prática e dia a dia. Então, antes de começar, nós vamos ter assuntos hoje que são proibidos para menor de 18. Tá? Então fique esperto, eu já estou colocando aviso ali. Se tem alguém menor de 18 assistindo esse vídeo, sai fora. Tá? Porque não pode. E não adianta editar também não, tá? Não adianta ficar editando meus vídeos, cortando esses pedacinhos que eu tô falando isso, só para depois falar assim, professor Léo, quem tá falando isso? Eu já tô avisando. Tá? Quer dizer, não vai ter cena de sexo, eu não vou botar aqui pornô, tá? O pessoal escancarando perna, abrindo lá, eu não vou fazer isso não. Mas nós vamos conversar sobre alguns assuntos que para algumas pessoas pode ser um pouco delicado, pode ser um pouco constrangedor. Um pouco. Mas se liberte. Nós vamos falar hoje de perversão sexual. Nós vamos falar sobre parafilias. São partes importantes do desenvolvimento, tá, relacionado aí ao ser humano, à espécie. Tá? E claro que existem aí as condições na saúde mental. Não se esqueça do que eu já disse. Existe pontos de normalidade, mas existem pontos de alteração. Então, parafilias, perversões sexuais, normalmente tem início, tá, na parte ali, nós vamos falar isso direto, tá, na parte da infância, tem início ali na adolescência e pode sim perdurar ali por anos. Tá? E aí a gente às vezes pensa, imagina situações e cenas, tá, que tá aqui, ó, todo mundo bonitinho olhando, o moleque lá assim, aproveitando todas, mas isso aqui não quer dizer que o cara é perverso, pervertido. Não, ele é uma criança, ele é um bebê, não sabe nem o que está acontecendo. Tá? Mas o desenvolvimento ele vai acontecendo. Tá? As possibilidades elas vão surgindo. A perversão é um desvio de comportamento. Tá? A perversão é desvio. E claro que é apontado aí pela psicanálise como um dos 3 pilares, um dos 3 tripés de psicopatologia, juntamente com neurose e psicose. Neurose e psicose que nós já estudamos. Então a perversão entra no 3º pilar, a sequência. É utilizado, tá, popularmente aí no nosso dia a dia para falar que é depravação sexual. Por isso que eu estou falando. Tá? Se tiver alguém menor de 18, aí cuidado com o assunto de hoje. Hein? Então outra coisa, não estou falando que você é depravado sexualmente. Nossa, eu sou pervertido. Não estou falando isso não. Tá? Calma, respira. Mas os especialistas vão muito além. Quando a gente pensa na perversão, tá, ela vai aí dessa vontade de transgredir a ordem natural, a vontade de sair do padrão natural, do padrão tido como um normal.
é a questão de perturbar, de alterar essa norma social. Seria aí um fenômeno sexual. Mas a perversão também pode partir para a esfera social, física, política e até estrutural. Mas normalmente quando a gente pensa na perversão, esse cunho sexual ele já aparece, ele já surge, ele já se desenvolve de uma forma muito intensa. A pessoa perversa, ela busca o prazer continuamente. Ela quer ter prazer de forma contínua. Claro que tanto no comportamento dela quanto na fantasia. Seja na fantasia dela de ficar imaginando, ai, eu adoro, ou seja, no seu comportamento, no seu dia a dia, eu sou o chefe, todo mundo tem que me obedecer, eu quero, me cita isso. Então ela tem que ter essa situação. Normalmente esse desvio de comportamento começa ainda na infância, começa a se estruturar ainda nessa fase e se desenvolve na fase adulta. Ele vai sendo aprimorado, ele vai evoluindo. O diagnóstico é complexo, está sendo necessário, aí, sendo importante, tá? Considerar aí sintomas, mas a experiência. Tá? Não é só sintomatologia, mas também o dia a dia, as experiências. É importante para o diagnóstico da perversão uma boa anamnese, tá? Um bom conhecimento do paciente, tá? Uma boa interlocução para saber exatamente quem ele é no dia a dia. E, se possível, até diálogo com familiar, com alguém próximo. Conceitualmente, pode ser dividido em dois grandes grupos, de perversão social e perversão sexual. E é claro que ela vai estar aí ligada a alguns comportamentos de três tipos, as perversões. Podem ser por exagero ou por diminuição de algo, e aí vem esse comportamento pervertido, tá? Em que a pessoa estereotipa aí algum comportamento, não só o desejado, mas o necessário para que essa pessoa tenha prazer. Não é só aquilo que ela deseja, mas aquilo que ela necessita. Nossa, eu preciso de fazer isso para me dar o prazer. Eu preciso, eu tenho essa necessidade. É o que eu falei no início, tá? Perversão sexual não é algo assim, meu Deus, eu sou pervertido. Não é. Às vezes a pessoa tem aquela vontade. Tá bem no rally rola, não vou fazer isso agora, é diferente. O problema do perverso é que ele demanda essa necessidade, ela precisa, ele tem essa ânsia. E claro, um exemplo, por exemplo, é usar algum objeto, usar algum acessório numa relação, vestir do sexo oposto, só que numa forma de sempre, por padrão, ser assim. Usar algum objeto, usar algum acessório, uma vez ou outra numa relação, pode ser até saudável, pode ser até interessante. Credo, eu não estou falando, tá? Que ó, é importante, eu não estou te incitando, tá? Você começar a usar isso não. Mas é possível, às vezes uma vez ou outra você usa lá alguma coisa diferente, tá? Acessórios, vai sex shop, você tem opções a mil para isso. Tá? Você tem assim, diversas possibilidades, às vezes até algumas interessantes para você usar no seu dia a dia. Tá? Mas assim, uma vez ou outra, eu não vejo problema nisso. Tá? Isso não é complicado de ser pensado, isso não é complicado de ser trabalhado. Tá? É até interessante para a relação do casal. Agora, o problema do perverso é quando esses objetos, esses acessórios, essas condições, elas se tornam obrigatórias. Só existe o prazer quando isso acontece, só existe a excitação quando está presente. Se não tiver, não quero, não estou afim. Esse é um problema. O perverso não faz aí de uma forma eventual, não é eventual, como parte de uma fantasia, parte de um desejo, mas depende dele. É dependência, aí é que é o problema, a dependência. Você usar ali um pornozinho de vez em quando, tranquilo. Sei lá, no sex shop comprar, sei lá, alguma, quer ver? Algum gel excitante. Sei lá, às vezes você vai comprar alguma camisinha diferente, com sabor. Uma vez ou outra, é tranquilo. Às vezes vai até colocar lá uma venda, uma máscara. Não, agora eu vou te amarrar, vai brincar com aqueles 50 tons de cinza. Uma vez ou outra, é tranquilo, é saudável. O problema para o perverso é que isso, se não estiver presente, para ele não dá prazer. Para ele não tem excitação. Então tem que estar, é obrigatório. E cada vez mais crescendo até o ponto de alterar, de modificar o dia a dia da pessoa. Tá? De sair dessa condição, dela não conseguir mais fazer nada se não for assim.
Então isso que é ruim, é uma forma incondicional, exagerada, então tem que ter. Exagera, se não tiver para ele é ruim. Inversão e até mesmo a dissociação, em que a pessoa nega a forma estabelecida aí, e claro que vai tomar um atalho, e vai começar a criar situações para favorecer o desejo dela. É marcada a ideia do desvio, e essa negação é uma estratégia escolhida pelo paciente para reafirmar sua força. Então ele começa a criar atalhos no dia a dia dele e passa a justificar esses atalhos para fazer sempre. Passa a justificar como algo assim, não, mas eu tenho que ser assim é mais fácil, assim é mais gostoso, tem que ser. Começa a criar essas possibilidades. E compromisso com a transgressão. E ele passa a ter esse compromisso em que a pessoa não vai estar disposta aí a respeitar a moral, respeitar a lei, respeitar os costumes. Esse é o compromisso aí de transgredir, de perverter a norma. Ele afirma negando o conjunto de costume. Então isso para ele é importante, porque se existe o assim não pode, é isso que eu quero. Mas não tem jeito, então vai ser. Porque ele quer, ele sente esse prazer, ele necessita de transgredir, de sair do que é dito para ele que não é legal, que não é adequado. Tanto é que se a gente for pensar na nossa cultura, tá? Nós temos aí na nossa cultura a monogamia. Tá? A questão do homem e da mulher pronto juntos. Tá? Nós temos essa cultura. Agora, para o perverso, ele sempre vai querer, não, eu quero, é padrão, tem que ter. Não, já que não pode, então eu quero é isso. Já que eu não posso ter, então eu vou ter. Então assim, ele tenta fugir diretamente, ele vai transgredir continuamente esses aspectos. Agora, como é que vai acontecer essas manifestações? Como é que vai apresentar esse caráter perverso? O sintoma varia de paciente para paciente, tá? Claro que de acordo com o tipo de perversão, de acordo com o tipo de alteração, isso vai ter modificação. E normalmente a pessoa perversa, normalmente ela é manipuladora, é uma pessoa impulsiva, age no impulso, é sedutora e vai se sentir superior. Tá? A pessoa vai, eu sou o melhor. Eu sou. E aí vai criando essa cena, vai criando essa condição. Mentiras, a própria transgressão das normas fazem parte da rotina dela e não tem sentimento de culpa. Tá? É o que eu falei, a pessoa usa o dia a dia dela, passa a fazer parte do caráter dela, passa a fazer parte dela. E ela vai fazer isso assim. Eu gosto. Nossa, mas tô nem aí. Mas eu usei a pessoa. Problema. Eu estou ótimo como eu estou. E aí a pessoa não tem sentimento de culpa nenhum. Os perversos desejam. Os perversos podem até mesmo adotar práticas sexuais entendidas aí como desvio. O perverso pode até usar alguma prática sexual que ele vai entender como algo diferente. Tá? Algo desvio que é considerado como normal pra gente. Às vezes a pessoa vai entender algo assim, não, isso aí pra mim é normal, isso é tranquilo. Mas pro perverso não, ele começa a alterar. Ele passa a viver dentro dessa outra perspectiva, dentro dessa outra situação. Então são possibilidades da perversão, da parafilia. Uma situação é ter uma experiência diferenciada. Não, eu quero fazer uma coisa diferente. Faça, não tem problema. Outra possibilidade é começar a usar isso como a única forma para atingir o que precisa. E claro, avançando cada vez mais nesse campo de manipulação, de desejo, de prazer. A perversão é um processo que não tem cura, tá? Não vai ter cura. É logicamente que o tratamento ele é buscado, ele é visto para desarticular aí os sintomas, tá? Para que a pessoa perca, para que a pessoa deixe de ter essa sensação de prazer, essa sensação de gozo, essa prepotência do seu poder, do seu caráter. E quando o acompanhamento é efetivo, o quadro tende a ser estabilizado e o quadro tende a ser controlado. Então quando a gente fala de perversão, foge muito mais daquela característica somente sexual, mas é aquela questão da pessoa de ter o poder,
de sentir prazer nisso. Não, eu quero, eu sou o poderoso, eu sou o cara. E isso excita, isso é legal para a pessoa, ela gosta. E claro que puxa para um caráter sexual. Por isso que eu avisei no início, tá? Que a gente vai falar um pouco de sexo. Tá? Não é algo que eu vou falar com vocês assim, nossa, isso é errado. Credo, quer dizer então que o Fernando está mandando a gente fazer isso. Ô turma, eu não estou mandando ninguém fazer nada. Tá? Eu só quero orientá-los que a perversão é uma alteração comportamental do que existe e na forma de que a pessoa passa a depender dessa situação para atingir o prazer. Ou seja, a pessoa só vai ter prazer se for assim. E a tendência é, ela começa a ter o prazer igual droga, começa igual vícios. Ela começa a utilizar aquilo e para ela depois, um tempo, já não serve mais, tem que fazer algo além, tem que fazer algo diferente. Aí é que vem o problema, aí é que vem a condição. Uma vez ou outra, não tem questão nenhuma. Uma vez ou outra, não tem problema. A questão é tornar hábito. E tornar um hábito que modifica o dia a dia da pessoa. Isso sim é problema. Isso sim traz consequência, isso é ruim. Daqui a pouco a gente volta. Fica comigo. Até.